Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o escritor Benedito Ramos, ele que também desempenha a função de diretor cultural e de patrimônio da Associação Comercial de Maceió. E o nosso assunto, claro, as ações que são desenvolvidas na Associação Comercial voltadas para a preservação do patrimônio e também da ação cultural no bairro e na cidade de Maceió. Professor, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco mais uma vez e comecemos pela programação. O que é que se tem já elaborado para 2017 no âmbito da ação cultural lá na Associação Comercial? Primeiro, quem tem que agradecer sou eu. É uma honra estar aqui ao seu lado conversando com você. É sempre uma honra, né? A primeira vez que eu venho aqui. É recíproco, né? professor. É muito Obrigada. bom, né? Uma entrevistadora inteligente como você é muito bom. Olha, veja bem, 2017 é um ano que promete a partir de quando o governo comemora os 200 anos da emancipação, né? Então é um ano cheio de festa, né? E a gente, quando começou esse ano, o nosso jornal, já colocamos a marca do governo, fizemos algumas modificações, né? E ousamos com a peça de Duchamp, né? Mas que completa 100 anos, né? Mas lembrando principalmente os 100 anos da emancipação. E nesse contexto, o que caberá à Associação Nesse contexto há muita coisa. Primeiro, nós temos diversas ações. Nós temos os museus, né? Nós temos a parte de comunicação, que é o jornal, e temos o projeto Pequenos Músicos de Jaraguá. Né? Além das pesquisas, dos livros que a gente tem produzido, tudo isso eu vou falar. Mas eu gostaria de falar inicialmente sobre os pequenos músicos. Nós estamos numa das melhores fases de todo o projeto, porque quando nós iniciamos, a gente pensava... Em que ano, professor? Nós iniciamos há quase 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, o projeto atual, porque nós tínhamos os pequenos músicos de Jaraguá com as crianças da favela de Jaraguá. A favela acabou, nós também acabamos o projeto e logo depois entramos como ponto de cultura, com verba do Ministério da Cultura, com esse projeto Pequenos Músicos de Jaraguá. Hoje nós estamos com quase 50 participantes. Temos crianças esperando para entrar na turma. Vaga. Matriculadas, mas estão esperando uma turma nova para ela poder entrar. Porque hoje a gente tem uma sala inicial para a criança que entra, não conhece música nem instrumento, então a criança aprende teoria musical e tem iniciação em flauta. Depois ela passa a ter iniciação em violino. Depois ela passa para a orquestra. E a que estão iniciando, nós ainda temos o seguinte, nós temos pela idade. Por exemplo, uma criança... o critério de idade. Por exemplo, criança até os 7, 8 anos, elas ficam separadas das crianças que acima de 11 anos, de 12, até 15 anos. Que já estão na adolescência. É um outro tipo de abordagem, entendeu? A didática é outra, entendeu? Nós temos uma professora que ela desenha no chão, faz umas listas para a criança pular as notas como se fosse jogo de amarelinha. Tem uma série de coisas interessantes que facilita o aprendizado. Então, quando a criança entra na outra fase, ela já entra com mais conhecimento de música. Um detalhe, professor, a inscrição, ela é aberta a todas as crianças? A todas as crianças. Não restringe classe social? Não, a única coisa que nós fazemos é o seguinte, a criança, a gente dá preferência, é claro, à criança de escola pública, né? Aquela criança de escola pública, a família tem dificuldade. Carente. Exatamente, é essa criança que a gente dá. Mas quando aparece criança de uma escola particular, nós aceitamos. A diferença é que ela compra o seu próprio instrumento. Então, justo. Quando chega a hora dela escolher violino, viola, violoncelo, ela vai comprar. Mas os demais recebem o violino e esse violino ele leva para casa para estudar. O que daqui por diante nós vamos trabalhar, que na verdade uma meta do projeto desde o início, é
conseguir um padrinho para cada uma dessas crianças, para quando ela sair, como músico, porque é muito interessante a gente perceber para que esse projeto, qual é a minha intenção quando eu criei esse projeto. Eu criei só na história de ter uma orquestra, aquela coisa toda. Não. Na verdade, eu quero formar músicos jovens que possam ganhar dinheiro. Tem 3 irmãos, 2 irmãos, 2 amigos, 3 amigos, 4, 5, que possam formar um conjunto, tocar num casamento, tocar numa festa e com isso ganhar dinheiro. Primeiro porque Maceió não é uma cidade tradicional em termos de ensino de música. Muitos jovens vão fazer vestibular para música na universidade e às vezes tem dificuldade porque não sabe ler uma partitura. Nunca pegaram uma partitura. Então toca né? violão de ouvido, então com cifras, mas não sabe música. Então nós ensinamos música. Há uma carência então, enorme há uma em Alagoas, carência, exatamente. escolas de música. E outra coisa, o ensino da música é um ensino perseverante, tanto para o professor como para o aluno. Então, ele precisa entender. Agora, é claro que você, quando vai ensinar uma criança, a pauta tem 5 linhas, a mão tem 5 linhas, aí você vai dizer quais são as notas que ficam no dedo e entre os dedos. A criança aprende melhor isso do que o adulto. Não tem barreiras, né? Pois é, ela entende, aprende isso melhor. Então, hoje, nós já estamos comprando, por exemplo, a gente antes comprou mais violinos 4/4, hoje a gente está comprando violinos menores. Por quê? Porque essa geração atual que nós estamos trabalhando são pequenos, a gente sabe que vai surgir uma turma cada vez menor. Então, essa turma, eu venho percebendo isso. Nós vamos iniciar agora em março uma outra turma de flauta transversal. Flauta transversal, a gente quer introduzir na nossa orquestra flauta transversal. E hoje há uma coisa muito interessante. Eu tenho aula com esses meninos. Na segunda-feira, a orquestra, quando eu falo a orquestra, são os alunos mais adiantados, que já estão tocando por partitura, pega-se uma partitura, dá para ele já toca. Né? Não uma partitura muito difícil, mas média ele já toca. Então, essas crianças a gente reúne na segunda-feira. Quando é na quarta-feira, nós temos aulas para aqueles que estão estudando o instrumento, mas ainda não dominam a sua técnica. O que é que acontece? Eu peço a todos que só venham, só quero aqueles que estão iniciando violino, vamos supor. Mas eles devem gostar tanto que vão todos os dias. Vem todos. Quando é na sexta-feira, então a gente tem todos, a gente reúne todos, e aqueles que vamos dizer assim, que a quarta-feira seria para eles serem capacitados, então eles na quarta-feira eles ficam com os outros tocando todos juntos. Então o que acontece? O professor recebe uma ordem minha, olha, essa turma toda veio, você dá a partitura para eles estudarem, mas eles não vão tocar. Chega nem perto deles, vai ensinar os outros, que eu quero que esses... Porque essa turma intermediária, eu quero que acabe para ficar uma turma só. Aí vai entrar outra intermediária, porque eu já tenho alunos que vão iniciar violino. Há algum projeto no sentido de uma apresentação pública ao final do ano? A partir de março, nós estamos pretendendo fazer apresentações todo mês, daqui por diante, até dezembro, fazer uma apresentação. Em que ambientes, professor? Olha, vai ser o mais diverso. Eu ainda não planejei onde vai ser. Não planejei. Porque, veja bem, quando você prepara um recital, primeira coisa, as minhas recomendações. Esse ano eu fiz uma mudança no plano pedagógico que incluiu, inclusive, as partituras que eles deviam estudar esse ano. Seriam partituras que não fossem facilitadas, músicas originais, né? E música brasileira. Inclusive, eu até recomendei Luar do Sertão. Uma delas é Luar do Sertão. Então, eu digo, olha, para a gente fazer uma apresentação de peso, a gente tem que trabalhar com músicas que não sejam facilitadas e músicas originais. Você pegar uma partitura original,
mesmo que tenha 2, 3, 4, 5 O que páginas. são músicas facilitadas? Facilitadas é o No seguinte. sentido prático. Prático. É aquela música que ela tem um acidente na partitura e vem um outro músico e reescreve a partitura, facilitando A compreensão. a compreensão, a tocar. Porque, por exemplo, no piano, eu estudei piano na época e havia um músico que escreveu um livro, era Mário Mascarenhas. Então, todo mundo tocava por Mário Mascarenhas. Por quê? Porque era facilitado. Então, você tocava uma Por Elise, né? Mas só Deus e quem sabia a música era quem sabia que aquilo era facilitado. Então, você tocava, por exemplo, Sonata ao Luar, facilitado. Então, a música é facilitada e o aluno toca aquela música facilmente. Então, mas quando você vai fazer uma apresentação, você não sabe o público que você tem. Você pode ter um público que conheça a música ou que não conheça. Então, de repente, quer fazer uma avaliação da orquestra, aquilo é uma audição pública. Então, é importante que ele use uma partitura original. Professor, e como tem sido a expectativa dessas crianças e das famílias? Há um engajamento também das famílias na aprendizagem? Para você ter uma ideia, no dia 16 de janeiro, quando nós começamos, nós não começamos com as crianças, mas com as famílias, com os pais, mães responsáveis por essas crianças. Primeiro, nós conversamos com elas qual era o nosso plano para o ano, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós pretendemos fazer, o que é que nós conseguimos fazer. Então, no final do ano passado, nós fizemos uma apresentação, está até aqui as imagens e o texto sobre a apresentação do ano passado. Então, esse foi o primeiro recital deles. Esse recital, é claro que havia músicas simples, facilitadas, músicas natalinas, etc., músicas curtas, mas a gente reuniu na associação comercial mais de 150 pessoas, só o quê? Familiares, que a gente não noticiou. Você vê, era uma coisa assim que eu queria que fosse somente para lá, que a gente não noticiou, a gente não distribuiu o convite, a gente apenas fez o seguinte: convide os pais, eu fiz o convite para eles, os pais, os amigos, os vizinhos. Então, é esse o público que eu queria. E esse público atendeu e foi. Imagine se tivesse divulgado, pois né, professor? Agora foi bonito. A procura é grande. Você vê pais com câmeras, com máquinas fotográficas, filmando aquela coisa toda. Professor, então, isso é que dá gosto. Né? Pois quando foi que a Associação Comercial resolveu fazer essa abertura à participação popular, digamos assim, no sentido de ofertar uma ação cultural prática para quem visita ou para quem quer fazer um curso como esse, por exemplo? Olha, veja bem, a Associação Comercial, eu estou lá há 17 anos, eu entrei com o Luiz Otávio, né? E eu sempre tive essa liberdade de criar, de fazer a Associação Comercial, o setor cultural existir. Eu sempre tive essa liberdade. Todos os presidentes que passaram por lá, sem exceção, me deram essa liberdade. E o projeto... Mas ganhou um plus, né? Assim, de repente, deu-se mais visibilidade às ações lá. Não é algo, essa visibilidade tem, digamos assim, uns 5 anos por aí, não é? Tem um pouco mais. Ou um pouco mais. Tem um pouco mais, tem. Porque na verdade, no período que nós tínhamos o Coro dos Pequenos Cantores, nós não tínhamos um projeto... vamos dizer, como esse de hoje, que é um projeto de futuro. A gente tinha um projeto de amparo. Imediato. Imediato. De ação imediatista. Era um projeto social vamos dizer assim, eu estava trabalhando com crianças que muitas vezes esmolavam na porta dos bancos do Brasil e do Bradesco. Eu estava trabalhando com crianças que estavam numa área de risco. Eu estava trabalhando com crianças com carências muito específicas. Crianças que precisavam... E graves, né? E graves, que eu precisava, por exemplo, dar o lanche antes de começar a estudar. Né? Eram crianças com uma série de problemas, sem falar os problemas de ordem pessoal, familiares. Né? Nem todas as crianças viviam com seus pais, essas coisas assim. Eram todo tipo de problema que eu podia administrava. ter. Então... não dava para pensar assim, em termos de futuro. Era uma coisa muito imediata. E eu acho que isso também fez com que a gente, 5 anos depois, quando a gente viu que a favela, a gente acabar. Entendeu?
Você quer acabar esse tempo, né? Não, nós vamos chamar agora, professor, eu estou recebendo aqui a informação, chamamos agora o nosso primeiro intervalo e daremos continuidade no próximo bloco. Em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Tá bom.